Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e está começando agora mais um programa do Pílulas da História. Dessa vez com parte da programação do Festival Doces Palavras. A gente traz um programa intitulado A Arte de Fazer Doce na Terra do Açúcar. Esse programa é um programa para resgatar as tradições e é isso que vocês vão acompanhar hoje num bate-papo muito bacana com algumas doceiras da nossa cidade. A história de Campos se relaciona desde o período colonial com a cultura canavieira. É interessante pensar como muitas vezes nós campistas nos esquecemos da então capitania de São Tomé e quando Donatário Pero de Góes assentou as primeiras mudas de cana e começou uma produção de açúcar na nossa região, na então chamada Vila da Rainha, isso ainda na primeira metade do século XVI. Depois do fracasso dos empreendimentos do Pero de Góes e também do seu filho Gil de Góes, a nossa região, já então chamada de Capitania da Paraíba do Sul, e já depois, ou melhor dizendo, concomitante à pecuária, começa a desenvolver uma grande produção açucareira, que é a marca, como eu disse para vocês, de nós campistas. No século XVIII, gente, a produção de açúcar já estava consolidada e assentada na nossa região, através de engenhos, também engenhocas, e pequenas propriedades ou grandes propriedades, como por exemplo do próprio Visconde de Asseca, dos beneditinos ou dos jesuítas. Quando a gente olha para toda a nossa história, o açúcar está presente desde o período colonial, perpassando por vários momentos. E ele é tão arraigado na nossa história que ele faz parte, portanto, da própria identidade do ser campista. O nosso paladar, o nosso gosto e as nossas tradições se assentam muito justamente na doçaria campista. E é justamente para isso que a gente está aqui. Mais do que te contar a história do açúcar na nossa região, a gente quer resgatar a tradição de fazer doces. Afinal, qual campista não se orgulha de falar do seu chuvisco, do chuvisco da sua terra? Qual campista não leva esse chuvisco ou a goiabada cascão para fora de Campos como cartão de visitas? Hoje a gente vai conversar com algumas doceiras que vão contar para a gente como é manter a tradição viva ainda nos dias de hoje, fazendo doces típicos e tradicionais da cidade de Campos. E para te mostrar a tradição de se fazer chuvisco, nós te trouxemos a um dos lugares, gente, é uma das doceiras mais tradicionais de Campos, Dona Engrácia. É muito legal, eu queria que vocês aí de casa pudessem sentir o cheiro, porque quando a gente chega aqui, gente, é um cheiro açucarado, é o cheiro de açúcar. A gente estava falando que quando o chuvisco é ruim, a gente sente o cheiro do ovo, o cheiro e o gosto do ovo. Aqui no Dona Engrácia, a gente só sente o cheiro do açúcar que inebria o lugar. Vem com a gente que o Pílulas vai te mostrar Dona Engrácia fazendo chuvisco. Nós te trouxemos uma das cozinhas mais tradicionais de uma doceira, gente, que faz o chuvisco de forma artesanal. O Pílulas vai te mostrar isso agora. Nós estamos aqui com Dona Engrácia para bater um papo e saber como ela, que é uma das mais tradicionais de Campos, no preparo artesanal do chuvisco, começou a produzir esse doce que é tão caro a nós campistas. Dona Engrácia já faz chuvisco, gente, de forma artesanal há mais de 50 anos. Dona Engrácia, obrigada por conversar com a gente. Eu queria que primeiro a senhora contasse para quem está em casa aquilo que a gente estava falando mais cedo, que é a pergunta que todo mundo faz. Como Dona Engrácia, a mais tradicional das tradicionais de Campos, começou a fazer chuvisco? Bem, comecei assim por um acaso. E como eu precisava trabalhar, comecei a fazer. Eu nem sabia que ia chegar a esse ponto. Mas não tenho assim, porquê assim, não tenho um porquê. E quem ensinou a senhora disse que foi uma amiga. Foi né? uma amiga, Naí.
Nair. É. Bendita Dona Nair, então. Bendita, isso aí. Que trouxe Dona Ingrácia para É esse mundo isso aí. do chuvisco. É isso. Dona Ingrácia, todo mundo comenta que o chuvisco, tem gente que fala assim, o mais difícil é a calda, o mais difícil é o chuvisco. E Dona Ingrácia, quando eu perguntei para ela, ela disse, eu não acho difícil, porque ela já faz isso há 50 anos. O que é mais, quando a senhora prepara o chuvisco, o que a senhora acha que é o mais difícil para quem tenta reproduzir? Não para a senhora, mas para quem tenta reproduzir, o que é mais difícil de acertar? É o ponto da calda? É o próprio doce? Acho que é o próprio O doce. próprio doce, né? É o próprio doce. Se bem que, como eu já falei, você tem que... a continuação é que você vai acertando. Porque não adianta você pegar uma receita que você não consegue fazer. Acabei de falar com você, né? A continuação. Não adianta. Por que a receita? Porque às vezes tem gema maior, tem gema menor. Então não tem como você dizer assim, é tanto, não tem como. Portanto, que muitas vezes, eu até comentei com você, a receita é muito difícil a gente dar, as pessoas acham que a gente está dando a receita errada. Não é a receita errada. As gemas, às vezes, são umas maiores, umas menores, e custa para dar o ponto. Tudo isso influencia, né? Tudo influencia. E eu tava vendo, gente, o controle de qualidade do doce da Dona Ingrácia, do chuvisco dela, é ela própria. À medida que ela vai preparando, ela já retira alguns que ela... Eu achei maravilhosos, mas ela falou que não, aquele não estava no padrão dela. Então, o controle de qualidade é ela mesma. Dona Ingrácia, o que a senhora, junto a outras doceiras de Campos também muito tradicionais, o que a senhora sabe da história do chuvisco para contar pra gente? Olha, o que eu sei é que foi as freiras que viviam Nos conventos em nos Portugal, conventos. né? Não, acho que aqui mesmo. Sim. Eles precisavam das claras para engomar. Então não sabiam o que fazer com as gemas, aí inventaram isso, né? Aí o que eu sei é isso. E uma coisa interessante, que eu até falei na chamada quando a gente estava entrando aqui, Dona Ingrácia. O campista sempre diz que o chuvisco ruim é aquele que tem cheiro e gosto de ovo. O chuvisco da senhora, a gente só sente esse aroma do açúcar. Tem segredo? Ela não conta o segredo da receita, Olha não. só. Mas vamos saber se tem segredo para isso. Eu acho que não tem segredo. O segredo que tem é que tem que bater muito. Portanto, que você nem vê a batedeira, eu boto ali fora para poder o barulho não me atrapalhar aqui dentro. Porque fica batendo ali direto, não tem... tem que bater muito. Esse é o segredo para tirar. É isso aí, tem que bater muito. Coar a gema e bater bastante. Eu faço assim, não sei. E tem uma questão da calda também, gente. A Dona Ingrácia, ela trabalha com várias caldas nesse preparo, para deixar o chuvisco assim nesse ponto. Dona Ingrácia, esse programa é uma tentativa que a gente está fazendo de dar protagonismo à arte de se fazer doce em Campos, mais do que aos próprios doces, porque os doces eles já são tombados, já são reconhecidos, já são objeto de documentários, de reportagens, mas a arte de se fazer é muito o chuvisco da Dona Ingrácia, que é diferente do chuvisco de outra pessoa e de outra pessoa. O que a senhora acha das novas gerações que acabam não vivenciando muito fazer chuvisco? Olha só, eu acho que agora ele dá muito trabalho. E hoje em dia, ninguém quer muito trabalho não, porque é muita coisa para lavar, para limpar. Como vocês estão vendo aqui, acaba daqui, eu tenho que lavar tudo para começar de outra remessa, entendeu? Então, hoje em dia, você não... Primeiro, você não acha mais ninguém para trabalhar, né? Difícil tá aí, né? E eu acho que é isso, é muito trabalho, porque você ficar aqui pingando de manhã até de tarde, gente, ó, não é mole não. Ela faz, gente, tudo ali na mão. É isso aí, você quebra ovo, você bota para bater, você tem que lavar tudo, você tem que ver que não tem uma mosca aqui dentro. Entendeu? Então, é tudo isso, é muito trabalho. Hoje em dia, você não... É difícil. É difícil, né? Eu acho, não sei lá. Tem alguma coisa que você acha que falta em Campos, que falta para o campista, para a gente reconhecer mais o doce,
a doceira e para que novas gerações se interessem pela arte de fazer doce? Olha, difícil. Difícil, né, dona Ingra? É muito difícil, porque como eu já falei, hoje em dia ninguém quer ficar. Você acha que alguém quer ficar uma noite, um dia, como eu já fiz, dobrar noite e dia? É muito difícil, gente. É muito difícil. Sim. Eu acho que a mão de obra está muito escassa. E o que a senhora pensa para o futuro, para os anos vindouros, né? Para o futuro de Campos? O que a senhora pensa para o chuvisco de Campos? Porque o chuvisco é um patrimônio de nós campistas. Né? É mais do que quando a gente fala assim, o ser campista, a gente vai para o Rio, quer agradar alguém, o que a gente faz? Leva chuvisco. Leva chuvisco. O que a senhora pensa para o futuro do chuvisco em Campos? A senhora gostaria que ele continuasse a ser feito assim de forma artesanal? Eu gostaria e vai continuar. A senhora acha que sim? Vai continuar assim. Sempre tem mais alguém fazendo, sempre tem alguém. É porque as pessoas, às vezes, começam, é como eu digo, porque para você começar hoje em dia é muito difícil. Até você se tornar conhecida é muito difícil, gente. É muito difícil, mas isso vai aos poucos. Porque também agora tem outros doces. Eu não vou... então, quer dizer, já vai substituindo o chuvisco, né? É isso. Não, pode vir junto, substituir não. Mas assim, tem outros doces que vêm, sei, assim, as pessoas estão fazendo doce aí de... eles acham ótimo, então, aí o chuvisco já vai caindo um pouco, né? Entendi. Porque não é mais como era antigamente. Não é. Aquela mesa farta. Isso aí. Então, eu acho isso, não sei. Mas olha, gente, toda festa de um bom campista... se não tiver chuvisco, não é. Isso mesmo. Não é festa de campista. É isso mesmo, isso é. Dona Ingrácia, obrigada. Vida longa à senhora, vida longa ao chuvisco campista. O chuvisco é um traço da identidade de nós campistas. Quando a gente fala sobre identidade, a gente fala também sobre os hábitos alimentares, sobre a cultura que nos cerca. E o chuvisco é certamente uma dessas características mais marcantes de nós. Muito obrigada, dona Ingrácia. Eu agradeço a vocês, tá? Quando precisar, tô às ordens. Que bom. Tá bom? Como eu falei para vocês, esse é um programa muito especial porque é um programa para resgatar as tradições. Mais do que falar da nossa relação íntima com o açúcar, esse programa é uma tentativa de mostrar para você que está em casa a importância de quem transforma esse açúcar em doce. E é por isso que eu estou aqui com uma dupla que está imbuída dessa intenção, desse objetivo. Resgatar as tradições de nós campistas, a nossa tradição da doçaria campista. Eu estou com a Deise Souza Cruz e com a Natália Souza Cruz e que vão falar um pouco para a gente hoje do trabalho que elas têm feito, especialmente para esse programa, dentro da programação do Festival Doces Palavras. Gente, muito obrigada pela presença. Quem está em casa vai poder ver, tem uma mesa fantástica de doce aqui atrás, é que eu continuo arrepiada, porque está realmente muito lindo. É como uma viagem no tempo. Eu queria que vocês pudessem sentir o cheirinho que está aqui e o carinho que tá, com que tudo está sendo mostrado para vocês. Gente, eu queria que vocês começassem. E aprender também. Muito. Começar, né, a ter essa transformação na vida, porque adoçar a vida das pessoas é a coisa mais gostosa, né, maravilhosa, né, Natália, que existe. A gente vai falar sobre isso também, porque elas têm projetos e ideias muito bacanas, inclusive para você que está em casa. Mas eu queria que vocês começassem falando agora. A gente fala assim, doceira. Eu sei que para quem gosta é um prazer, mas eu queria que vocês falassem também da formação de vocês hoje para apresentar isso aqui tudo pra gente. Então, para quem não me conhece, eu sou a Deise Souza Cruz, né? Trabalho há 30 anos nesse mundo doce que me fascina cada dia, que eu sou apaixonada. Às vezes eu passo num lugar, a pessoa fala alguma coisa assim, se fala de chocolate, se fala alguma coisa relacionada a doce, eu logo olho e parece que estão me chamando. Então eu respiro isso e eu gosto, eu amo. Isso é que me faz viver feliz sempre, entendeu? E me estimula cada dia melhorar, né? Porque é uma arte, realmente me encanta. Sem dúvida. E eu estou nessa profissão já há bastante tempo.
Eu comecei, sabe, Rafaela, e vocês que estão nos assistindo, há 30 anos atrás. E quando eu comecei, eu não tinha nada, nem 1 quilo de açúcar. Foi assim a minha vida, o meu início, com muita dificuldade. E assim, eu pensei assim, bom, porque minha família é família de doceiras. A minha avó, Toninha, mãe do meu falecido pai, vovó Toninha, ela fazia doces de quitandas. Vendia no tabuleiro. O tabuleiro era cheio de cocadas. Meu avô que vendia nos tabuleiros, nos vagões dos trens do Rio. Pequenininho, ele vendia. Que tradição. É porque ela ficou viúva muito cedo e precisava criar os filhos. Então foi através dessa cultura, né? Porque ela era mineira, né? Dessa cultura que ela criou os filhos. Mas fazia variedades de doces, como doce de frutas, cristalizado de compota, e fazia as quitandas, que são pães, biscoitos, biscoitos de queijo, aqueles antigos, cocada, tudo de maravilhoso, e vendia tudo, não ficava nada, e ela era uma grande doceira. E os doces que eu aprendi com a vovó, que eu via fazendo, eu ainda faço hoje em dia. Que maravilha. Esses doces. Mas o interessante, que eu sempre conto a Natália, a gente está na cozinha, né, Natália? Trabalhando, mas a gente se diverte também, que eu vou lembrando das coisas. Falei, minha filha, quando sua mãe era pequenininha, porque eu nasci com 6 meses de vida. Então, era um bebezinho de meio quilo. Gente. Então, eu vi com muita dificuldade pulmonar, muitos problemas, né, que eu tive na infância de saúde. Mas eu sempre fui assim, eu acho que eu vim com aquela força interior de vencer. Porque na minha vida, por exemplo, desde o meu nascimento, eu não nasci no hospital, nasci em casa. E não fiquei incubadora. Então, eu tive que ter resistência interior, aquilo que me fez ressurgir para a vida. Porque Deus me deu essa oportunidade. Amém. Entendeu? De eu estar aqui. E a minha infância foi assim, como eu era muito magrinha, vivia no cantinho era dentinha. Netinha, mais assim. Eu vivia na barra da saia da avó. E eu avós. via a vovó fazer as coisas. A minha mãe também, a minha avó, parte de mãe, vovó Lita, nossa, fazia coisas maravilhosas. Porque tinha uma chácara onde eu moro até hoje, muitas frutas. E ela recolhia nas épocas, né? As frutas da época, recolhia para fazer os doces de compotas, os doces em fatias, que são os doces em calda. E era uma festa quando os netos iam para casa dela, no almoço de domingo, e tinha aquela fartura de doce, sabe? Então eu fui vivendo nesse mundo. Crescendo nesse E minha mundo. tia, que era irmã da minha mãe, como minha mãe também sabia fazer muito maravilhosamente bem, tia Marlene, que ela é uma querida, que ela está entre nós ainda, está uma gracinha, né, Natália? Ela é linda. Você sabe que ela foi professora de artes e era um destaque da época. Ela fazia aqueles bolos lindíssimos, o Lago Azul, o Lago do Cisne, eram coisas lindas da época, dos anos 20. Dos anos 30. E ela foi professora. Quando os bolos eram bolos mesmo, Bolos. né? Tudo de bolo. Aquelas não bolo esculturas. Fake, né? E assim, quer dizer, eu vivi nesse mundo. Minha tia fazia doce. A irmã do meu pai também fazia doce. Todo mundo Minha avó fazia doce. Vovó Lita fazia doce. Vovó Toninha, mamãe. Você. E agora a Natália? Agora, Natália, isso tá no DNA. Tá no DNA, tem um porquê. Daisy, ela é unanimidade. Com todo mundo que a gente pede uma referência, Daisy surge. E o que eu achei mais bonito, eu não conhecia esse histórico todo familiar. Eu achei que estivesse aqui, passando de uma para outra. Mas Natália agora também está dando sequência a essa tradição. E quando a gente fala tradição, é tradição mesmo. A doçaria campista, ela é famosa mundialmente, não só pelo chuvisco, quem está em casa achando que é só pelo chuvisco, mas não é. A gente vai ver alguns exemplos aqui hoje. Mas a gente sabe que muito disso se perdeu. A gente sabe que a nova geração, digamos assim, acabou não dando sequência, mas a gente tem aqui a Natália, que dá sequência a toda essa história familiar tão bonita. Natália, conta pra gente como começou tudo. Na verdade, começou, né? Tá aqui. É verdade, Rafaela. Eu profissionalmente atuo há 19 anos, né? Mas eu também cresci na barra da saia da minha mãe na cozinha, né? Acompanhei todo o processo, da dificuldade, das conquistas.
sempre vi toda essa tradição, a minha avó, os aniversários que ela fazia pequenininha, os doces, os bolos. E assim, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu já estava naquele mundo doce, eu já vi aquilo tudo acontecendo e foi despertando o interesse. E aí, quando eu cheguei naquela parte assim de decidir o que eu quero para minha vida, eu já estava inserida nesse mundo doce, né? E a gente até chegou a comentar um pouquinho, né, de isso antes da gente começar a gravar, sobre o porquê estar resgatando, né? Porque antigamente, né, a gente quase não tem doceiras que tenha filha que dê segmento, porque antigamente era muito mais bonito você falar que tem uma filha doutora do que uma filha doceira, do que você trabalhar ali com o umbigo no fogão. Era um pouco desvalorizado, talvez por isso que hoje a gente tem que fazer esse resgate mesmo, de trazer isso para que seja apresentado para os jovens, para que não se perca mesmo, né? Porque as doceiras tradicionais já estão bem assim de idade e a gente não pode deixar isso morrer. No que depender de mim, não vai não. Não vai. Porque eu faço com muito amor, dou segmento com muito carinho, trabalhamos juntas, né, sempre em harmonia, com muita troca. Mãe, o que você acha? Ah, não gosta assim, faz assim. E tudo vai fluindo. E, gente, uma coisa muito bonita é que Deise e Natália, elas são pesquisadoras também, né? A gente estava conversando sobre mais cedo como a Deise gosta de obras. Esse programa, gente, eu vou contar, vou dar novidade para vocês. Ele é também um programa especial, inserido dentro da programação do Festival Doces Palavras. E também, porque no dia 23 de setembro, o arquivo está lançando em parceria com a TV Câmara, com a Câmara Municipal, TV Câmara, Emugli e com a Fundação Cultural, uma reedição facsimilar de um livro de receitas de 1885. Esse livro chama Doceira Campista. E aí, nesse quesito, para falar um pouco sobre essas tradições, sobre o nosso paladar açucarado, eu queria, desde mais cedo a gente estava falando, eu falei assim, o campista tem um paladar muito açucarado, até com café, você toma um café com muito açúcar. E aí, Deise estava me falando dos doces mais genuínos, digamos assim, à base de frutas, por exemplo. Frutas, porque a gente tem essa cultura, né? Porque Campos, antes de ter o açúcar, existia o gado. Depois, né, que veio a época do Brasil Colônia, você vê a goiabada cascão. Antigamente, a goiabada cascão era muito doce, mas com o tempo, eu acho que a própria cultura que vai mudando, vai inserindo novos sabores, né, Natália? Isso vai influenciando para a gente despertar o palato, né, das coisas diferenciadas. Então, você começa a ver, não, eu gosto mais do sabor menos doce. Você está vendo? Dá mais prazer na hora de saborear, não é tão agressivo o paladar. E isso, a gente começou a despertar para isso. E antigamente tinha muito essa questão da simplicidade, né? A base era gemas, açúcar, os doces eram a base de caldas, então por isso tanto essa questão do doce, né? Mas hoje em dia a gente consegue equilibrar esse sabor, porque hoje em dia a gente também tem mais conhecimento, tem mais técnica, tudo evoluiu, tem né? A técnica, né, que a gente aplica a técnica para chegar na perfeição. Porque tudo exige química, física, matemática. É uma alquimia, né, gente? Hoje em dia, confeitaria, entendeu? Se você não tiver inserido a esse mercado e começar a trabalhar desta forma, você se perde. Então, para você realmente adquirir a exatidão do produto perfeito, do doce realmente que encanta, que você vai ter um padrão de qualidade, alto padrão de qualidade em tudo, né? Então, é assim, entendeu? Que a gente consegue chegar à perfeição do doce. Sempre tem que estudar, viu? Muito. Eu nunca parei de estudar. Você sabe que quando eu comecei minha carreira, como eu falei aqui, só voltando rapidinho, eu não tinha nada. Mas a Natália era pequena e eu precisava, mamãe falou assim, minha filha, minha mãe se chamava Marli. Mamãe falou assim, Deizinha, minha filha, pega o livro da sua avó Ninha, que era bisavó. Porque eu tenho um livro de família. E eu peguei nesse livro, o livro foi passado para minha avó Lita, para a avó da minha avó Lita, do ano de 1826. Olha, gente. Né? E esse livro é quebra, sabe? Eu já mandei restaurar. E uma das receitas que eu comecei a fazer, por isso que as pessoas me conhecem muito pelo chocolate, que foi a trufa francesa. Eu vendia, Rafaela, de porta em porta. E eu, na época, não tinha nada assim de como trabalhar, um cômodo para trabalhar. Sabe o que? Eu construí
A minha cozinha era no tijolo, no piso de cimento. Eu não tinha mesa, eu peguei 2 cavaletes de obra, que eu estava fazendo obra, botei uma porta dessas antigas e botei encerado, e ali que eu trabalhava. E nisso eu fui galgando meu espaço, porque muitas das vezes você que está nos assistindo, dono de casa, que quer ganhar, né? Começar uma profissão, uma fonte de renda para sua família e a luta, olha eu aqui. Não tem motivo para não começar. Não tem motivo para não começar. Hoje em dia, eu sempre costumo até falar isso, né, mãe, para as nossas alunas, que hoje em dia não tem motivo para você não começar nada, porque hoje em dia tudo é muito fácil. A internet te entrega muito conteúdo. Se você for começar a ingressar no mercado da confeitaria, você tem utensílios que estão sempre ao seu alcance. Não tinha, não. Então, não tem desculpa que facilitam mesmo. a vida também, Exatamente. né? E quando eu comecei, eu fui vencendo as etapas, e aí eu precisava, quer ver, vou dar um exemplo? Eu fazia a trufa, mas como que eu não podia banhar a trufa com um garfo esse garfo bruto que a gente come, né, usa na mesa. Eu fiz meu próprio garfinho de bombom de arame. Que incrível. Você tá entendendo? Eu peguei um cabinho de uma faquinha de inox antiga, que era de vovó, botei um aramezinho e botei uma cola daquela que dura, que ninguém quebra de jeito nenhum. Minha querida, eu fiz meu próprio garfinho. Fiquei feliz, que é doce, eu sou doce, vem. Gente, isso é bom pra você ver que tá em casa. Olha o ambiente como tá chamando até as abelhinhas, não tem jeito. Aí, eu fiz, continuei vendendo, vendia de porta em porta. Olha, eu vendia tudo. Eu vendia chocolate, eu vendia natura, eu vendia lingerie, eu vendia bijuteria, eu era sacoleira. Eu ia tentando, né? Batia na porta, sempre fui comunicativa, feliz do que eu estava fazendo. E nisso foi agregando meus clientes, saborizando um doce que não se comia, ninguém conhecia em Campos, que era trufa. Eu fui a primeira trufeira da região. É mesmo? Eu que trouxe a trufa para Campos. Não, e a cultura do chocolate também. Vocês vão ver daqui a pouco a mesa que elas montaram. Gente, doces que a gente não vê mais tradicionalmente nas festas e que eu tenho certeza que muita gente vai ter uma viagem aí de casa. Porque aqui está a cargo delas duas. Se eu pudesse, eu trazia todos para ficar conosco. Verdade. Né? Eu queria que todo mundo sentisse o cheirinho, que é tão bom. Mas, gente, olha só, eu tenho certeza que vocês, quando a gente fala sobre o paladar campista, sobre a história campista, a gente pensa no chuvisco de imediato, né? Virou um traço tão peculiar. Nosso patrimônio, exatamente. Às vezes a gente vive a história, a gente experimenta a história sem se dar conta da construção e do que é a história do tempo presente. O chuvisco, ele é traço da identidade do ser campista. Né? E quando vem alguém de fora que fala que não gosta, eu pelo menos fico brava. Eu fico muito brava. Se eu viajar, não levar chuvisco pra onde eu for, eu nem entro, nem vou. É meu cartão de visitas. Quando eu vou pra fora, eu sempre levo chuvisco. Verdade. Um bom chuvisco tem o seu lugar. Tem, com E você certeza. sabe que eu tenho uma curiosidade, uma afirmação da história dele. É isso que eu quero que você conte agora, porque eu sei que você é conhecedora disso. O que você conhece sobre a história do chuvisco? Então, a minha história vai além do que a gente vê. Porque assim, a internet tem as informações, mas não tem aquele conteúdo que realmente você é isso que tá ali, sabe, da verdade. Porque eu como profissional do ramo, primeiro que eu leio demais, mas a internet nunca tem as informações realmente, nem todas, são seguras. Né? Com certeza. E nesse tempo todinho, né, de vivência na doçaria e fazendo pesquisa, estudando muito em livros, que eu sempre investi. Se você for na minha casa, eu tenho um armário gigante só de doce, coisa relacionada a doce. Você tá pensando que nas minhas férias? Nas minhas férias, eu fico na minha redinha lá na fresquinha e tô ali me deliciando. Você tá entendendo? E no saber da doçaria, isso é que me faz feliz. Entendeu? É isso que me faz feliz. Rafaela, às vezes a pessoa eu vou lá, não sei pra onde que eu vou. Não tem nada disso comigo. Eu sou feliz pela natureza que Deus me oferece. Pelo dia que eu estou aqui hoje com vocês. Eu estou vivendo esse dia maravilhoso, essa tarde divina, porque Deus já escreveu a minha história. Está escrita por Ele
E ninguém apaga o meu dia que eu estou vivendo com vocês. Você tem que gostar muito do que você faz para ser genuinamente feliz, né? Entendeu? Mas eu sou feliz na simplicidade da minha vivência. Não preciso de muito. Entendeu? Eu sou assim, é meu eu, Deise. Então, há alguns anos atrás, eu apresentava um programa de TV que era relacionado à culinária também, Natália me ajudava a apresentar esse programa. E em uma dessas entrevistas, eu conheci uma senhorinha, hoje ela já faleceu, que Deus a tenha, está fazendo doce no céu, que era um anjo, né, Natália? Dona Elvia. Dona Elvia, querida Dona Elvia. Aí eu fui fazer uma entrevista e ela foi passar a experiência dela com chuvisco. Na nossa conversa, Que vai é e uma volta. história totalmente diferente do que normalmente conhece. a gente lê, né? Tem algumas versões para o chuvisco, né? Porque assim, pode ser até o que eu vou falar, muita gente não seja de acordo, mas eu estou falando da experiência que eu tive e de uma senhora super respeitosa, de referência, de bom caráter, vez em bem na sociedade. Não ia né? mentir também, né? Né? A gente sabe. Sim. Então ela falou, olha, Deise, eu faço chuvisco há muitos anos, eu aprendi com minha mãe. Mas quem minha mãe aprendeu foi com minha tataravó. Aí eu, dona Elvia, tataravó. Minha tataravó, ela veio com Dom Pedro II. A última vez que ele veio a Campos, ela formou família e não voltou com ele. Disse que ela era passadeira de Ela Dom Pedro. passava, ela engomava as roupas imperiais. E ela retirava as claras, separava as claras para engomar as roupas. E com as gemas fazia doce, que também ela era doceira. Doceira Do Império. do Império, né? E Dom Pedro, quando vinha, ele vinha com a comitiva. Sim. Né? E ela vinha junto para poder cuidar das roupas, passar as roupas, né? Cuidar de todas as roupas imperiais. Foi ela que, ficando em Campos, se casou, formou família, que criou essa cultura chuvisqueira da nossa região. Porque a magnífica Mulata Teixeira... E isso que eu ia perguntar agora. Nossa, a Mulata Teixeira foi uma rainha da arte campista. Né? Hoje eu estou fazendo doces para Deus, né, minha filha? Com certeza, né? Então, a Mulata Teixeira, a arte que ela transmitia, e ela tem cada doce que... Tem doces de Dona Mulata? Tem. Tem aí, que eu vou explicar depois. O estilo de trabalhar. E Dona Mulata Teixeira, ela aprendeu no Rio de Janeiro. A receita vindo do Rio de Janeiro, depois ela foi testar várias vezes até chegar ao resultado perfeito. Ponto ideal. Mas antes de Dona Mulata Teixeira existir, existiu essa senhora. Entendi. A tataravó dela. Tá entendendo? E faz todo sentido, porque há relatos e versões que um dos doces preferidos de Dom Pedro II era justamente o chuvisco, né? Tanto que na última vez que ele esteve aqui em Campos, foi servido em roletes de cana, que eu quero muito fazer. Já estou na experiência. É verdade, gente. Nós vamos apresentar você e toda a nossa cidade que amamos, Campos dos Goitacazes, né? E realmente vamos mostrar a maneira como era servido ao imperador naqueles banquetes maravilhosos, né? Que existiam da época. Tem uma versão que fala isso, que numa das últimas viagens do Dom Pedro II a Campos, foi servido a ele o chuvisco em roletes de cana. E a gente estava aqui tentando entender como isso teria acontecido. Você vê que eu tive a mesma... o mesmo de você. Você pensou igualzinho a mim, falamos até juntas. Né, Natália? Eu já me coloco à disposição para testar, tá, gente? Com a gente certeza. pode ir fazendo teste juntas que vai dar certo. É interessante, gente, para você que está em casa, a Anise Teixeira, que era considerada Mulata Teixeira, conhecida como Mulata Teixeira, ela foi responsável pela popularização do chuvisco. E é muito importante, quando eu falo sobre a importância da história, Campos, vivendo naquela época do apogeu das usinas de açúcar em Campos, muitos desses industriais, investidores, banqueiros, ou eram de fora e vinham para Campos, ou acabavam aqueles que eram daqui, que iam fazer negócios fora, levando o chuvisco para presentear. Eu acho que está muito aí a popularização. Chuvisco e a goiabada cascão. Verdade. Outra coisa, Dom Pedro II, ele mandava vir a Campos buscar goiabada
para levar para o Rio. Goiabada cascão, que é super nosso também, né? É, ele sempre comia, todo dia, né, Natália? Ele comia goiabada cascão. O imperador maravilhoso, né? Que época linda. Né? Ai, meu Deus. A gente está aqui nesse ambiente que propicia a gente pensar sobre a história. Natália, eu queria que você falasse agora uma coisa que eu achei muito bonita, que eu comecei aqui o bate-papo falando sobre isso. É difícil ver alguém que dá continuidade a essa tradição, que valoriza. Eu acho que agora a gente está vivendo um ponto, uma virada, né? Uma revalorização do trabalho. Isso é muito importante, porque como eu disse, gente, a identidade do campista está também assentada na nossa doçaria, no nosso chuvisco, na nossa goiabada cascão. Eu queria que você falasse um pouco como você se sente, o tamanho dessa responsabilidade, porque é uma responsabilidade, dando continuidade a toda essa história que passa pela sua família, mas que passa pela cidade também. É verdade, Rafaela. E assim, tão gratificante isso, né? Eu acho que eu não conheço, pode até ser que tenha, mas outra doceira que seja filha de uma doceira que hoje em dia tem essa responsabilidade de passar a doçaria, eu não conheço, mas eu levo isso com muita seriedade, porque assim, é uma cultura que não pode ser perdida. Quando a gente sai para qualquer outra cidade do país, para qualquer outro estado, a gente não encontra doces como a gente tem aqui. E isso muitas vezes não é valorizado nem pela própria população, porque, tipo assim, ou porque não conhece, justamente porque a gente está fazendo esse resgate, porque são poucas pessoas que fazem, né? E vai ser um trabalho de formiguinha, ou porque realmente não dão valor, né? Porque a gente precisa realmente dar valor ao que é da terra. Quando uma pessoa de fora prova um doce desse, que vê a finura, o trabalho que é, muitas vezes, da aparência do doce, todo esse trabalho artesanal, fica encantada. Né? É um doce que você coloca na boca, você não precisa fazer esforço, ele se derrete, você sente o sabor do que você realmente se propõe no doce. Se é um doce de amêndoas, você sente realmente o sabor do doce de amêndoas, não tem nada que mascare aquele sabor, que seja agressivo. Sim. Então, é uma coisa super fina que a gente deve valorizar sim, porque lá fora é muito valorizado, então a gente tem que valorizar o que é da gente. É verdade, gente. Para você que está em casa, eu sempre digo isso, a gente defende aquilo que a gente conhece. Então, conhecer a história da doçaria campista, do chuvisco, da goiabada cascão, levar isso para sua mesa, valorizar quem está ali com a mão na massa. Você quer ver um doce que as pessoas esqueceram dele? Que todo domingo tinha na mesa. Vai para ver se é o que eu estou pensando. Marmelada? Não, ameixinha campista. A famosa ameixinha campista, gente. A ameixinha campista feita com carambola. Mas ela, quem muito bem me despertou, porque eu converso muito, todo mundo que eu converso eu falo de doce, né? Se quer conversar comigo, venha, quem ama doces. Então, um amigo meu, muito querido, João Ibrahim, falou assim: Deise, você sabe fazer ameixinha campista, João? Eu lembro mais ou menos da infância. Esse doce é muito antigo, porque a ameixinha campista, para se fazer, você tinha que pegar a carambola, tem um processo todinho técnico. Mas um dos segredos é o tempo que leva para cozinhar. Você tá, não é um doce que você bota na panela agora e daqui a pouco tá pronto, não. Por isso que ela fica igual uma ameixinha mesmo, né? Entendeu? Ela fica inteirinha, pequenininha, fica escurinha, uma ameixa. Eu nunca provei, tá aí a tristeza, gente, nunca provei. Vocês estão responsáveis por isso agora. Eu vou fazer, quando eu fizer, eu aviso a você, é uma delícia. E a gente sempre tinha esse doce nos almoços de domingo como sobremesa. E é uma coisa tão simples, tão característica, tão nossa história, tão típico, né? Que ela tá assim por um fio para sumir, mas ela vai aparecer, que eu tô resgatando ela. A gente está aqui para isso. Olha, agora a gente vai para a mesa para poder mostrar para vocês as delícias que elas fizeram para mostrar aqui no programa de hoje e contar um pouco a história da nossa cidade através dos doces. A arte da doçaria campista apresentada aqui. Isso aí!
Aqui nesse arranjo, né, esse arranjo tão belo, a gente quis retratar um pouquinho de cada essência tradicional dessa doçaria campista. Então, a gente vai explicar um pouquinho do que tem nesse arranjo aqui para vocês, que tem muita variedade, muito doce gostoso, muito doce tradicional, campista de verdade, né, mãe? De verdade. E assim fizemos para lembrar dos grandes banquetes, né, que tínhamos nas grandes festas, antigamente dos casamentos, né, que reunia a família nos casarões. Porque antigamente, né, Natália, os casamentos eram nas casas, nas fazendas, feito em casa. E a gente está aqui nesse cenário lindo, né, mãe? Nessa casa lindo, linda. Nessa casa linda, e que remete essa nostalgia, né, dos tempos, né, que vivemos e fomos tão felizes e podemos retornar essa felicidade, voltando essas lembranças gostosas que fez parte da nossa vida. Porque a nossa história é isso. É verdade. Né? Existe o passado e o presente está aqui porque existiu o passado. E a gente não pode deixar morrer. É verdade. Não é isso? Mãe, fala aqui um pouquinho pra gente tudo que a gente Então, meus preparou. amores, aqui nós temos, olha que linda, a uva passa em ramas. Que é presente, eu acho que de 10 entre 10 casamentos campistas de antigamente tinha uva passa em ramas, né? Uma Aqueles tradição. arranjos maravilhosos, estava presente em todos os eventos, né? É típico da cidade de Campos dos Goytacazes, famoso, delicioso. Ele leva doce de gemas, né? Ele é recheado com doce de gemas. As passas ganham esse glamour dos cachos, né? Caídos, arrumados, né? Bem bonitos, para poder a gente se deliciar, né, Natália? Aqui temos os fios de ovos longos, olha que lindo, que cai como cascata, ornamentando essa linda decoração. Olha como fica lindo e belo. E também a gente tem, olha, que delícia, essa rosa. Olha, goiabada cascão, muito bem representada. Que a gente representou aqui em botões de rosa, Botões porque de rosas. a gente gosta também muito de usar a tradição, mas dando uma nova roupagem. Por que não, né? A gente aqui está representando botões de rosas lindos para poder compor esse arranjo com a nossa tradicional goiabada cascão, que a gente não pode deixar Nossa, fora do arranjo, é né? famosa no mundo todo. Quem ama, todos amamos, né? Todos, todos. E aqui, meus amores, ó, o ninho de ovos, que é um doce de descendência portuguesa, né? Que é envolto com fio de ovos e ovos moles. Temos o nosso querido patrimônio histórico, cultural da nossa cidade, que é o chuvisco. Aqui ele vem representado em Caldas, né, Natália? Isso, temos a tigelinha, que está aqui na frente. Essa tigelinha eu tenho que levantar. Meu Deus. A tigelinha, Olha muito isso, tradicional meus amores. aqui na nossa cidade de Campos. E esse nome tigelinha é justamente porque é cozido numa porcelanazinha, numa tigelinha de porcelana. Então, por isso, tigelinha. Em outros lugares, em outros estados, é conhecido como quindim, né, mãe? Mas aqui a nossa raiz é tigelinha. É porque quindim, porque esse doce é de descendência portuguesa, mas foi adaptado, né? Aqui no Brasil, por exemplo, na Bahia, foi retirado as amêndoas, né? Esse doce com amêndoas se chama brisa de lis. Isso. Né? E retirou o que na época as amêndoas que não tinha, nós não tínhamos amêndoas. Então colocou o que? O coco. Então na região que ele foi adaptado, ele nasceu com o nome de quindim. Aqui na nossa região ele é conhecido como tigelinha. E também, às vezes as pessoas falam quindim também, né? Mas a tigelinha remete os antigos, assim que chamava. Então a tigelinha, ela tem uma textura também muito deliciosa, porque ela é molinha em cima. A própria porcelana favorece esse cozimento e desse deixa ela mais cremoso. mais cremosa. Cremosa em cima. Então ela... Nossa, isso aqui é o manjar dos deuses, né, minha filha? Aí a gente tem aqui os camafeus de amêndoas e nozes, que também são super tradicionais, né? E assim, talvez, entre todos os doces aqui, talvez eles sejam, assim, os mais vendáveis hoje em dia. Não que os outros não sejam, mas está sempre muito presente em todas as festas e eventos o camafeu de amêndoa e nozes. O camafeu de nozes é o tradicional, mas
A adaptação mais contemporânea, né, Natália? A gente fala do camafeu também, de amêndoas, de pistache, de vários sabores, né, Exatamente. Mas o tradicional é o de nozes. Isso é o camafeu de nozes, que repete, aqui ó, remete ó, os tempos antigos. É esse aqui. E aqui nós temos chuvisco cristalizado. Aqui também a gente tem as flores, né, de tâmaras e flores de damasco, porque a gente traz um pouco de arte para esses doces tradicionais também. E a gente não poderia deixar de colocar nesse arranjo as trufas joias, que também é uma tradição da fada do chocolate, né? Há 30 anos atrás minha mãe começou com trufas e com certeza eu vou prolongar, se Deus quiser meus filhos vão prolongar essa cultura e vai ficar também um doce tradicional para nossa cidade. E para finalizar, que todos nós campistas amamos, é esse doce cristalizado ou também compotas, que é o laranja da terra. Aqui ele é feito em casquinhas, mandarim, e também, olha, em fatias da laranja. É divino, né? Maravilhoso. Esse remete aos tempos antigos e assim como nós temos também, nossa, uma variedade infinita, gente. É muita coisa. Esse é um pouquinho, é muito né? doce, é um pouquinho, só uma pitadinha dessas maravilhas que fez história, né? A nossa cidade fez história e continua fazendo. E vocês, das futuras gerações que estão por vir, que estão aqui presentes, nos assistindo, vamos resgatar essa cultura doceira. Porque isso é maravilhoso, é a nossa história. O passado existiu nos trazendo essa maravilhosidade. É verdade. E o futuro vai continuar também. Porque nós somos, fazemos parte dessa história. O passado existiu e o presente está aqui, né? Com eles vivos. Vivos, presentes. A nossa tradição. A nossa doçaria que amamos. Que é a doçaria campista. Esse foi mais um programa do Pílulas da História. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Afinal de contas, falar sobre tradição, sobre cultura, é um dos objetivos desse programa quando a gente começou esse projeto. Eu espero que você tenha gostado, mande sugestões de pauta pra gente. E lembrando que esse programa faz parte da programação do Festival Doces Palavras, que acontece ainda durante as próximas 2 semanas. Participe dessa programação cultural, valorize a nossa história e a nossa cultura. Afinal de contas, ser campista é mais do que um estado de espírito. A gente se vê na próxima semana. Até quinta. Tchau!